Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o nosso estudo vai ser sobre a abominação da desolação no lugar santo, males extremos, cerco de Jerusalém. E essa passagem do terceiro tomo de Rustem está analisando Marcos, no capítulo 24, versículos de 25 a 22, Mateus, capítulo 25, versículos de 15 a 22, Marcos, capítulo 13, versículos de 14 a 20, e Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 24. Vamos ver Mateus e já fazer uma tradução um pouco melhor do texto. Quando, pois, virdes implantada no lugar santo, leia, entenda quem ler, o horror da devastação predita pelo profeta Daniel, então fujam para os montes os que estiverem na Judéia, e os que se achar no telhado, não desça para lugar para tirar de sua casa qualquer coisa, e o que estiver no campo não volte para vir buscar a capa. Ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem nesses dias, pedi a vossa fuga, não ceder no inverno, nem no dia de sábado, pois que então a tribulação será tal como nunca houve, desde o princípio do mundo até o dia de hoje, nem haverá jamais. E se não se abreviassem esses dias, ninguém se salvaria. Mas por amor aos eleitos, eles serão abreviados. Se a situação da vinda do Cristo é assim tão dolorosa, né? Nunca houve desde o princípio dos dias, desde o princípio da criação, algo tão desagradável, até hoje, e nem nunca terá no futuro algo tão ruim. A vinda do Cristo não é nada boa. E nós, então, temos que fazer uma releitura em espírito e verdade. Mateus já vai logo nos dizendo, nesta passagem, o seguinte, logo no versículo 15 ele diz assim: mas quando virdes implantada no lugar santo, entendam quem lê, o horror da devastação predita pelo profeta Daniel. Então ele já faz logo esse comentário que está entre parênteses, é um parênteses dele, né? Entendam quem lê. Então não é para dizer que isso vai acontecer, nós temos que entender, tem que buscar o espírito por trás disso. Então vamos retomar o cenário que foi o tema da nossa última palestra. Na penúltima palestra, nós vimos que Jesus estava sentado no templo meditando. E lá nesse templo ele meditava ou refletia sobre o tema da doação. E nós vimos algo muito bonito ao mesmo tempo desagradável. Porque nós vimos uma viúva dar dela mesma, da sua própria vida, do seu sustento para o templo, colocando no gasofilácio aquelas moedinhas que eram fundamentais para a sua sustentação. Deu dela mesma. Se isso é bonito, e Jesus disse, foi o que mais deu, né? Foi o que mais contribuiu, ao mesmo tempo nós temos um lado feio. O templo não cumpre o papel dele. Qual é cumprir o papel dele? De ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, do templo ter essa conversa, essa fala, essa comunicação assistencial com os mais necessitados, né? Em que a comunidade, inspirada no templo, se apoie, se confraternize,
se confraterniza, se estrutura para ajudar os necessitados, como por exemplo uma viúva dessa, né? Ajudar com sacola de mantimentos, ajudar com um emprego, né? Ajudar com uma qualidade de vida, em que ela pudesse, com mais tranquilidade, respirar as coisas do tempo. Porque, evidentemente, uma pessoa com necessidade, uma pessoa com estômago vazio, nessa luta pela sobrevivência, que esses são os princípios básicos, né? Comer, esse é o princípio básico, comer para a sua sobrevivência individual. Quando você não tem nem essa condição, fica difícil. Por isso que São Francisco alertava, quando era muito comum, hoje ainda tem também, mas naquela época, na Idade Média, era comuníssimo, extremamente comum os jejuns, né? Fazer jejum, os sacrifícios, etc. Ele falou, olha, calma lá. Nós temos que dar para o irmão burrinho, quer dizer, para o irmão corpo, né? Que é esse grande servidor burrinho, porque carrega as coisas, que nos ajuda no processo evolutivo, nós temos que dar para ele o sustento necessário, o que ele precisa. E ninguém deve fazer violência. E se um pode ficar mais tempo comendo, o outro menos tempo, quer dizer, um corpo precisa mais, outro corpo precisa menos, cada um tem o seu relógio, cada um tem a sua balança de necessidade, tem um ritmo de vida. Então dê para o corpo aquilo que ele precisa, dizia São Francisco. Por quê? Senão o corpo vai se recusar nós tirarmos deles o que é mais importante, que é a coisa espiritual. Agora, se esse preguiçoso, se esse malandro, né, depois que você deu para ele o que é necessário, ele ainda querer mais, aí é glutão, aí é chicote nele, ou melhor, disciplina. O chicote aí está no sentido, era a linguagem da Idade Média, aí está no sentido de disciplina. É melhor disciplinar o seu organismo. E aí não é só o irmão corpo no sentido físico, mas também as nossas sensações, as nossas emoções, até mesmo o intelecto. Às vezes você tem tanta fome de querer saber, de querer ler, para quê? Para mostrar erudição? Então, como que se regula isso, né? Às vezes, será que é necessário tanto? Em que sentido? E o que você vai fazer com esse aprendizado? É só para a sua curiosidade ou você vai transformar esse aprendizado em benefício para alguém, para uma melhor qualidade de vida do outro e sua também? Então, quer dizer, fazer essa moderação. Muito bem. Jesus refletia sobre esse tema. E o tema ficou claro em que o templo não cuidava dos necessitados. Então, ali podemos dizer, não é a casa de Deus. Uma instituição que não se preocupa com o outro. E veja que Jesus estava falando um pouco antes do seguinte tema, que nem eles entram no reino dos céus, nem deixam os outros entrarem, trazendo uma doutrina extremamente pesada, extremamente dura, extremamente fria, extremamente cheia de regra, sem espírito para o povo. Nem eles entram, nem deixam o povo entrar. Aqueles que eles convertem ficam piores do que antes da conversão. Olha que situação. E ainda tem essa coisa mais ainda tão grave de não olhar para o necessitado, não olhar para o pobre, não olhar para o que está angustiado. Você pode agora até se arrepender. Ah, eu nunca fiz isso e tal. Bom, esquece o passado. Daí a frase de Jesus, vai e não erre mais, eu não te condeno. Esquece o passado. Agora você sabe. O que você pode fazer para aliviar a canseira da existência humana? Do outro que está junto com você, na caminhada. Essa é a reflexão. E aí, diz a passagem logo do capítulo 24, versículo 1 de Mateus, que ele saiu do templo. Já começa um ensino esotérico, já começa um ensino espiritual. Aqui não é o meu lugar. Já que aqui não faz a coisa divina, vamos pregar na praça pública. Não serei, podemos dizer, submisso no sentido de concordar com essa postura. Então, sair do templo, e saindo ele do templo, então já começa esta lição. Aí os apóstolos chegam para ele e vão falar uma outra coisa. Mas, Senhor, já que você está saindo do templo e está olhando para o templo, olha que maravilha. Esse templo é imenso, esse templo é maravilhoso. E aí Jesus faz a seguinte reflexão, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser desabado. E aí, historicamente,
Logo se diz, no ano 70 aconteceu isso. Não ficou pedra sobre pedra. E para onde que Jesus vai? Ele sobe o monte. No exato momento em que o templo está em desequilíbrio, que o templo não dá uma mensagem, que o templo não faz a caridade, a melhor coisa é se elevar espiritualmente. Já começa um outro sino. Subiu o Monte das Oliveiras. A oliveira, a semelhança da uva, ela por sacrifício gera o azeite, como a uva gera o vinho. O azeite nada mais é do que o espírito da oliveira. E esse espírito, esse desprendimento mais gostoso, mais saboroso e a essência da oliveira, podemos dizer assim, é fruto do sacrifício da azeitona. Então, a vida, toda vez que você quer construir em plano maior, que você quer construir para ajudar o outro, não vai ser fácil. Também tem que passar pelo sacrifício da luta, da dificuldade, etc. Então te eleva, sobe, vai buscar inspiração. Por isso que ele já começa a passagem. Foi para o Monte das Oliveiras e de frente ao templo, sentou para meditar. Agora ele não estava no templo. Agora ele estava meditando fora do templo, mas de frente do templo, como se estivesse dizendo, eis o que deveria ser a mensagem do templo. Eis como deveria. Daí a passagem, de frente do templo. E para mostrar que tem que subir, tem que se elevar. Não pode ficar com conhecimento rasteiro, superficial, com preocupações de regrinhas superficiais. Você tem que se elevar. E o processo de elevação é um processo de sacrifício. Não existe evolução sem derramamento de sangue. Diz Paulo, não existe salvação sem derramamento de sangue. Ou melhor, sem luta, sem dificuldade. E aí ele então vai meditar no que o templo tinha de dizer. E aí o que ele fala? Os apóstolos se aproximam dele e perguntam, Senhor, quando acontecerá isso? Quando acontecerá? E ele então começa a falar da vinda do Cristo. Da segunda vinda, em que, quando acontecerá isso, que você vem no seu poder, num poder da glória, como se fosse um rei, que um rei, quando ele faz a sua entrada num país em que ele conquistou, ele vem trazendo todos os homens importantes e as mulheres importantes como escrava, né, que é o tributo que foi ganho, e toda a riqueza que foi conquistada. Quer dizer, quando você vem como um conquistador, já que você veio para cá para implantar o reino de Deus, quando você virá como conquistador desse reino, né? Como um rei poderoso, com a glória, aí ele continua falando. O templo já foi destruído e ainda não é o fim, é o começo das dores. Ele fala. E o começo das dores, porque outras acontecerão. Se ouvirá falar de guerra, de boatos de guerra, de terremotos, de fome e de peste. Ainda não é o fim. Ainda vem mais. Ainda vem mais. Vocês, aí fala dos apóstolos, também serão perseguidos. Não se preocupem quando vocês forem perseguidos. Na hora o Espírito Santo vem e vai falar por intermédio de vocês. Porque vocês serão perseguidos e serão levados perante os governos, perante os tribunais. E lá, não se preocupe, aprendam a lição que será dada no momento pelo Espírito Superior, em que vocês serão instrumentos e porta-voz. E ali vocês falarão com sabedoria, mas passarão por perseguição, passarão pela morte, muitos morrerão. Mesmo falando com sabedoria, o homem é intransigente e vai trucidá-los. E diz mais, e aquele que perseverar até o fim, que guardar a paciência, diante de toda essa situação, esse vai possuir a sua alma. Então vem a mensagem, como conclusão do tema, é o possuir a alma. Agora vai ficando um pouquinho mais claro, quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei? Você que está dizendo. E ele ainda fala, sou rei, mas não desse mundo. Então eu não sou rei do físico, e sim do espiritual. Quando será a minha vinda? Quer dizer, a minha entrada em termos de domínio e poder, não será domínio e poder sobre a matéria. Eu não quero conquistar nada do mundo material, do mundo passageiro. Eu quero conquistar almas, como diz lá na grande síntese de Pietro Baldi.
né? E no livro, perdão, na mensagem do perdão de Pietro Baldi. Almas eu quero, almas eu quero, almas é que eu vim conquistar. Então o que se interessa é a alma. E aí, apesar de todas essas dores, o templo será destruído, guerra, boatos de guerra, terremoto, fome, peste, martírio dos seguidores, mediunidade inspirada dos seguidores de Jesus, perseguição da própria família. A própria família de vocês farão delação, participantes da família farão delação premiada, vão te entregar, vão os pais entregarão a filho, filho entregará a pai, mãe entregará a filha, vai ser essa é a situação, mas aquele que perseverar até o fim vai possuir a alma. Logo, ele não está preocupado em nada do reino. Ele está preocupado em se possuir a alma, porque ele está falando da vinda dele, e a vinda dele é para o espírito, para o teu domínio. Então, tudo esse negócio, em termos de guerra e de perseguição, tudo isso tem que ser analisado de uma outra forma. Guerra sempre teve, e não tem sinal de que por muito tempo as guerras vão acabar. Nunca teve um ano que algum lugar não teve guerra. Ou, podemos dizer, na Terra, várias guerras ao mesmo tempo. Sempre teve. Fome, sempre teve. Boato de guerra, essa guerra nervosa, da psicológica, do mais forte desmerecer o mais fraco, ou do mais fraco se fingir de forte, verdadeiro bufão, sempre teve. Terremoto, maremoto, sempre teve. Agora é muito engraçado que o meu filho Lucas, ele foi no Chile, na Bolívia, foi no deserto de Atacama, na Bolívia, chegou agora, segunda-feira, e também pelo deserto, também no Chile, depois foi para outros lugares. E ele trouxe uma foto, mandou uma foto pelo WhatsApp, a mãe ficou louca, porque era uma placa dessas comuns, enormes de rua, de estrada, que indica caminho para Belo Horizonte, caminho para São Paulo, uma dessas placas quadradas bem grandes de estrada, dizendo, né, atenção, sinal de alerta de chegada de tsunami. Para ficar atento, que qualquer hora pode ter uma chamada de tsunami. Então, essas coisas sempre tem, e passa até todo mundo viver normalmente. É uma placa de rua, de estrada, olha só. Essas coisas sempre teve, sempre tiveram. Então, o que acontece? É necessário a gente ter alguma dica para sair dessa coisa só material, porque no fundo o Cristo está preocupado e está querendo falar sobre a posse da alma. Ele não quer corpos e reino material, e sim almas. E pode ser que almas equilibradas, porque os mansos herdarão a terra, aí sim ficarão aqui no planeta Terra. Mas é uma outra situação. Ele não está preocupado com nada da terra, do reino material, e sim do reino espiritual. Ora, e a grande saída, já vemos no texto da agora, aqui, do capítulo de hoje, que já começa com essa alerta. Quem lê, entenda. Ou em outra palavra, não é isso. Vai buscar a espiritualidade da coisa. Mas no caso do templo, repare que tudo começa com a coisa do templo, a vinda do Cristo, o possuir a alma. Logo, o Cristo vem de dentro de nós e ele já tinha ensinado. Se alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá, não crede. Virão falsos profetas. Não acredite, não está lá nem acolá. O reino de Deus não vem, ele ainda diz mais, não vem com aparência exterior. O reino dos céus é interior. Não está lá nem acolá, está dentro do homem. Então, possuir a alma, essa vinda do Cristo, isso é dentro de nós. Então, toda essa coisa da destruição, terremoto, isso é em nós. Mais do que de fora. É com a gente. Porque, veja, se eu quero possuir a alma, e o reino de Deus está dentro de mim, ele fala, se alguém disser, está ali, está acolá, a minha vinda não será assim, porque está dentro de nós, não vem com aparência exterior. Ora, a frase mais clara. Então, quem lê, entenda. Tudo isso tem que ser visto antes como interioridade.
pouco importa, exteriormente vai continuar tendo, até o homem se ajustar. Guerra, fome, peste, todas essas coisas, terremoto, maremoto, o planeta tem que se ajustar. As placas tectônicas têm que se arrumar, o planeta tem também a sua evolução geográfica, tem a sua evolução material. Tudo isso tem que ser ajustado, e o planeta, independente disso, vai acabar. Ele está no processo de maturidade para um processo de envelhecimento, vai acabar. Essa é a nossa história. Então, quem lê, entenda. E o que eu quero possuir é a alma. E ele dá uma outra dica, que começa agora. Olha esse templo, Senhor, não vai ficar pedra sobre pedra. E lá em João, no capítulo 2, eu falava aqui para vocês, ele fala de forma bem clara. E aí, inclusive, foi preso por causa disso, porque disseram, ele falou que vai destruir esse templo em 3 dias, e que vai reerguer esse templo. Aí ele falou, e para os apóstolos eles entenderam, e os apóstolos disseram assim, com a ressurreição dele, e a ressurreição aconteceu no 3º dia depois da morte. E ele fala, se destruires este templo, eu vou reerguer em 3 dias. E aí, na sexta-feira ele foi para a cruz, no domingo foi a ressurreição. E ele aparece para os apóstolos. Aí os apóstolos falam, agora nós entendemos que ele falava do templo do corpo. E no templo do corpo, se você está voltado para Deus, se você é um seguidor das coisas divinas, da lei divina, no seu templo, a figura principal é Deus. O seu corpo é um instrumento para Deus. E você está cuidando de implantar o Evangelho para você, para os outros, para toda a humanidade. E, inclusive, sendo um porta-voz da caridade. Porque quem tem o reino de Deus dentro de si, quem se considera um templo, quem se considera alguém que tem Deus dentro de si, não abandona o pobre, o necessitado. Então, se o teu templo que você frequenta, externo, não cumpre a função dele, é uma coisa. Mas o seu templo interno, você como cristão tem que cumprir. É a parábola da figueira. A figueira tinha época para dar fruto. Jesus foi lá e não tinha algo para comer. Mas a figueira tem época para dar fruto. Ele foi em fevereiro. Figo só começa a dar a partir de junho, julho. Então ele não ia encontrar, mas ele queria algo. E Marcos diz no Evangelho, mas não é época de figo. Então, quem lê, entenda. Se formos falar da figueira humana, porque o figo nada mais é do que uma floração interior, o figo não é um fruto, é uma floração interior, qualquer época o ser humano tem que dar fruto, tem que dar floração interior, tem que dar aquela coisa gostosa do figo, suculento, colorido, gostoso, saboroso, que alimenta, que conforta. Qualquer época boa e época adversa. Então, hoje eu estou com saúde. Agradeço, sou feliz e passo felicidade. Hoje eu estou doente, agradeço e passo também felicidade e firmeza para o outro. Hoje eu estou com dinheiro, passo firmeza. E hoje até eu não estou com dinheiro. Tá certo? Mas, ó, confio em vocês. Olha só, isso é que é importante, né? Confio em vocês. Ora, então, tem que passar o otimismo e não se desanimar. Em toda época é época de dar floração. Imagina, o Cristo ensinou, pregou, amou, curou. Quando foi para a cruz, perdoou. Pô, mas em uma situação tão adversa como a cruz, então você não pode fazer nada, mas pode perdoar. Não tem nenhum momento que você não possa fazer algo por alguém, em benefício seu e em benefício do outro. Da floração interior sempre. Então, se destruir esse templo eu reguei em 3 dias, ele passou a mensagem para nós. Se o templo não cumpre o papel dele, porque a minha religião não está cumprindo o meu papel, porque tem gente que fica mudando de religião. Eu era evangélico, agora eu passei católico, agora eu sou espírita, agora eu sou budista, shintoísta, contrabandista. O que importa? Isso é só título externo. Só título. É roupagem. Eu quero saber o teu templo, o que está fazendo? E mais, se o processo é de evolução, é de espiritualização, o processo é
de que não vai ficar pedra sobre pedra. O seu corpo vai acabar. Não só vai acabar nessa encarnação, mas o objetivo é que ele se espiritualize de tal forma que a gente nem precisa mais reencarnar. Olhe bem, qual a finalidade da reencarnação? Acabar com a reencarnação. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos: o espírito puro não reencarna mais. Então, quando você for espírito puro, adeus, corpo. Pronto. Então, a mensagem é: todo o processo de evolução é um processo gradativo e é um processo de destruição da matéria. Diz o professor Pietro Baldi que quanto mais se evolui ou mais se reencarna, menos você vai voltando para cá, mais vai ficando lá. Menos você vai ficando material. Está no livro Um Destino Seguido Cristo. Mas, o professor Pastorino gosta muito dessa passagem, ele cita na Sabedoria do Evangelho. Mais você vai ficando do lado de lá, menos vai ficando aqui. Quanto mais ser atrasado, mais vem para cá, mais fica aqui. Mais o tempo até do lado de lá é menor. Você tem que vir para cá para trazer as experiências, para ter as experiências. E menos você vai ficando lá. Conforme que você vai evoluindo, vai trocando mais lá e menos aqui. Até que você vai vir aqui esporadicamente, daqui a pouco não precisa vir mais. Acabou. Espírito puro não precisa mais reencarnar. Esse é o processo. Então, a primeira coisa, para a vinda do Cristo, para o Cristo possuir a tua alma, e Cristo possuir a tua alma significa ser espírito puro, significa que não vai ficar pedra sobre pedra, esse corpo tem que acabar. Entendeu? Segundo, para fazer esse processo de evolução, que é um processo de purgação, que é um processo de transformação, que é um processo de limpeza, não é fácil. Qual a finalidade da reencarnação? Pergunta 67 do Livro dos Espíritos. Expiação. Até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Então ele está aqui para quê? Para se limpar. Aí essas reencarnações são muito numerosas? Sim, muito numerosas. Então nessas reencarnações todas, nós temos que passar por muitas situações. Situação de guerra, de perseguição, de boato de guerra, situação psicológica, vai passar por fome, vai passar por peste, ou se não passar você necessariamente, pessoas ligadas à tua família, pessoas ligadas ao teu grupo, você fará participar de movimentos, poderá ser assistencial nessa parte, porque às vezes você não passou pelo terremoto, mas está sofrendo tanto quanto, porque a tua cidade passou e você está ali ajudando, colaborando, como são os bombeiros, como são as pessoas da cidade que sacrificam, vão lá. Faz parte da vida. E isso tudo vai acontecer gradativamente. Todas essas pestes, perseguições, fome, guerra, martírio, você será martirizado, será perseguido por causa do nome do Cristo. Toda vez que você for fazer o bem, vai ter problema. E isso até você possuir a sua alma. Agora, quando você fizer toda essa carreira, e as reencarnações são muito numerosas, aí você vai possuir a si mesmo. E possuir a si mesmo é colocar a alma a serviço de Cristo. É cristificar a alma. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Pronto, Cristo voltou, possuiu a sua alma e você agora é dono de você mesmo, não é mais joguete da vida. Tanto que não é mais joguete da vida que não precisa nem mais estar dependendo da morte, nem reencarna mais. Ou melhor, é autor da vida. Tem a vida plena, a vida em abundância. Aí começa, então, o capítulo de hoje. E o capítulo de hoje, que já vem logo com essa orientação, de que, olha como é que está o texto. Quando, pois, virdes implantada no lugar que não devia, a melhor tradução, que é no lugar santo, o horror da devastação, quando, vou repetir a frase, prestem atenção, quando, pois, virdes implantada no lugar santo, aonde não devia, o horror da devastação, como disse o profeta Daniel, e depois a gente fala onde que o profeta Daniel disse isso. Então, se o templo é você mesmo, nessa leitura que nós estamos fazendo, se o reino de Deus está dentro de você, você é o templo de Deus,
como falou Paulo, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quando você vir implantado o horror da devastação nesse tempo, num lugar aonde não devia, mas você acabou de dizer que para nós sairmos daqui, nós temos que, esse tempo será desmaterializado, será destruído. Nas muitas reencarnações, cada vez ele vai se desmaterializando mais. Olha como que ele era peludo, macacoide, né? Extremamente bruto, imbecilizado, e como ele está ficando cada vez mais raro, belo, rarefeito, belo, e assim, com a concentração do trabalho, não nas forças, não nos músculos, mas na mente, cada vez ficando mais mental, mais espiritual. E aí você fala que não devia ter o horror da devastação? Sim. Só tem porque você caiu. Se não tivesse acontecido a queda, se você não tivesse usado mal o seu livre-arbítrio e tivesse permanecido na ordem da criação divina, né, você não precisava passar por essa situação. Por que agora você tem que vir num corpo material, você tem que desmaterializar ele? Para desmaterializar o corpo é uma dor, é um processo de desgaste e é um processo doloroso. Todo processo de desmaterialização é um processo doloroso. De descarnificar, se livrar da carne, de crucificar a carne, de rarefazer a carne, de espiritualizar, até ser espírito puro. Esse processo, verdadeira alquimia, essa ópus divina. Se não tivesse feito a queda, não precisava passar por isso. Pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Quando que isso começou? Com o pecado primeiro, com o pecado original, quando você usou mal o seu livre-arbítrio. Pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Quando desatendeu ao conselho dos espíritos superiores, houve a queda. Então, num lugar que não devia. E agora, já que aconteceu, tem que ter a terapia. O sujeito tomou veneno. Não devia. Ali não é para se tomar veneno. Ficou claro? Não devia. Tomou. Agora não tem jeito. Tem que passar por lavagem estomacal. O estômago vai ficar corroído. Tem que passar, até às vezes fazer cirurgia. Você vai ter várias outras ocorrências de situações complicadas. O processo de limpeza não é fácil. É isso. Então você estragou o teu fígado com uma quantidade louca de álcool, né? Você estragou o seu pulmão com a porção da droga do cigarro. Tudo bem. É contra fumar? É contra beber? Não é um problema moral. Não é porque você fuma que você é imoral. Não é porque você bebe que você é imoral. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, que tem muito mais moral, ajuda mais do que o outro. Só que ele está trazendo várias toxinas para ele. O outro, que não ajuda ninguém, está trazendo a toxina muito pior do que a da droga do álcool, que é a toxina do orgulho, da vaidade, da ambição. Também ele vai ter que corrigir isso. Mas veja, vamos falar da coisa mais simples. Você ingeriu uma porção de cigarro, tem que limpar. É demorado, papai parou de fumar um ano antes de eu nascer. Eu nasci em 57, houve um erro na certidão, já era mais nos 70. Mas a certidão fala 57. Ora, papai parou de fumar em 56. Papai parou de fumar em 56. E agora em 2005, quando ele desencarnou, eu falei assim, mas doutor, papai está assim, eu conversando com o médico e tal, no hospital, mas como é que é isso? Mas ele estava aí andando e tal. Ele, meu filho, seu pai fumava. Quer ver aqui o exame? Fumar, doutor, que meu pai fumava. Aí eu falei, não, mas meu pai parou de fumar em 56. Olha que coisa. Um processo de limpeza. E o professor Petrobaldi, que não fumava, e a filha fumavam? E tá lá, e o médico foi lá sem saber fazer uma palestra pra gente em Belo Horizonte, dizendo que ele morreu de problema de pulmão lá. Como é que dá o nome aí? Fizemos a pulmonar e o médico estava do meu lado, catucou. Médico espírita, profundo conhecedor de homeopatia. Aliás, profissão dele, pneumatologista.
Olha só. Agora eu tinha esquecido disso, estou lembrando. Maurício Crispim, pneumatologista. Ele me catucou, falou assim, é cigarro, o professor fumava, professor Baco. Aí a neta estava do meu lado e me catucou e disse, não, ele nunca fumou. Quem fumava era a mamãe. Ele ficava 2 horas depois do almoço chupando laranja do lado da filha. E hoje a gente vê os estudos falando de forma interessante que o fumante, o passivo, sofre mais do que o outro. Olha, sofre mais do que o outro. Porque o outro ainda tem uma dose psicológica de defesa dele, que ele sente um prazer, uma satisfação que o outro não sente, o passivo. Até uma satisfação te dá uma certa alegria. Olha como uma alegria, euforia, e em certa parte ainda tem até algum resguardo, como a natureza é sábia. Isso não é aplauso para se fazer, só estamos registrando um fato. E aí tem que passar pelo processo purgativo. Então daí diz Jesus aqui, né? No lugar, quando você vê um horror no templo, num lugar que não devia, quando você foi criado, era para a sua manifestação, que é o corpo fluídico que você habitava, era para ser só templo divino. E você é imagem e semelhança de Deus. E a sua manifestação, que é o seu corpo lá na enésima dimensão, ou melhor, que é o seu corpo a nível átmico, né, de perfeição plena, ou corpo causal, em perfeita harmonia. Pronto. Mas a que aconteceu, tem que limpar. E esse processo é gradativo. E conforme você vê, nesse processo gradativo vai acontecer muita coisa. Aí entra o capítulo de hoje, em que Jesus vai mostrar algumas coisas, já de ordem mais espiritual. Ele vai dizer assim, quem tiver na Judéia, quem tiver na Judéia, não fuja para o monte. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Quem tiver, vamos pegar aqui na sequência que ele está dando. Quem tiver no telhado da casa, leia o terraço. Quem tiver no terraço, não desça na casa para pegar coisa nenhuma coisa. Quem tiver no campo, não vá para casa buscar a capa. Então, mais que ele diz? Ai daquela que tiver grávida. Ai da grávida. Ai da que tiver amamentando. Torça para que isso não aconteça, essa fuga, nem no inverno, nem no dia de sábado. E por fim, ele complementa, porque está em Lucas, quem tiver em Jerusalém, não entra, e se tiver dentro, saia. É para sair. Quem tiver dentro, é para sair. E aí ele fecha o estudo com a seguinte passagem. Esse dia, que é um dia de expiação, e que a tradução coloca dia de vingança, é um dia de expiação, como está nas Escrituras, né? Ele fala, é um dia de expiação, como está nas Escrituras, e por amor, aos eleitos, por amor aos eleitos ou aos escolhidos, esse dia vai ser abreviado. E tem que ser abreviado, porque esse dia nunca aconteceu um dia assim.
desde a criação até hoje, ou até amanhã, não haverá dia C. Tá aí o resumo. Vocês desculpem a canetinha, mas dá para a gente entender a sequência. A coisa vai ser feia. E é feia mesmo porque é um processo de desmaterialização. Não é ficar aqui, é sair daqui. Você criou esse horror da abominação. Criou o horror da devastação. Devastação é você prejudicou a você mesmo. Você ficou enfermo. Devastação, você imagina um local, a mata quando ela é devastada, não é isso? Vai prejudicar não só a mata, prejudica a terra, prejudica os animais, né? As aves, os ninhos, a criação, fica uma desordem, os rios secam por causa dessa situação. Há um desequilíbrio antiecológico, um desequilíbrio ecológico, quer dizer, algo antiecológico. Um caos. Não devia. Aconteceu. É a queda. Foi um horror. Agora tem que ser salvo. Vai ter a terapia. E a reencarnação, a evolução, é o processo de terapia. É o processo de limpeza, de recuperação. Não é fácil. É lento. Isso é para todo mundo. Até você ser espírito puro. E o espírito puro já não tem mais o corpo. O corpo acabou tudo isso, passou. Não precisa nem mais reencarnar. Chegar a esse processo de purificação é fácil. Não é fácil. Muito bem. E todas as vezes que você reencarna com todos que reencarnam, não reencarnam para férias. Está lá na parábola da vinha, né? Da figueira que foi plantada na vinha. Ela não deu fruto uma vez, não deu fruto na outra, não deu fruto na outra, não deu floração interior uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A terra não pode ficar inativa. Está lá, é a frase do Evangelho. A terra não pode ficar em inatividade. Isso aqui não é lugar de não produção. Você tem que produzir. Você vem para cá para produzir. Pode até fugir dos seus compromissos e evitar. Me lembro como o papai dizia quando eu falava de espiritismo para ele: isso é muito bom, meu filho, mas eu não quero me envolver, porque eu sei que se envolver, isso dá trabalho. Como se você pode não se envolver. Então tudo bem, ele não se envolveu, realmente não teve trabalho de ler aquelas coisas todas. Aí vai ter que ter. Um dia vai ter que se envolver. Vai ficar ignorante para sempre? Não tem como. É um direito seu. 1 vez, 2 vezes, adiar, 3 vezes. Depois vem a mensagem. Ei, a oportunidade acabou. Ah, mas eu não me lembro porque que eu estou sofrendo. Aí foi a frase que nós lemos do Krishnamurti. Lembra? Você pode esquecer do karma. O karma não esquece nunca. Já era. Você vai ter que se recuperar. E aí, toda vez que você reencarna, você vai fazendo um pouquinho. Tem muitos que fazem muito numa encarnação. A proposta no budismo é para você chegar ao máximo nessa aqui. Mas lá há toda uma cultura, há toda uma tradição em que as criancinhas já nascem ouvindo falar desse trem, ou desse processo. Não é trem, não, é processo de libertação. Daí o livro, por exemplo, que tem no budismo tibetano, né? O grande livro dos mortos do Tibete, o Bardo Todol, o livro da grande libertação. Então, desde pequeno, é o livro comum, é o evangelho deles. Então, eu não posso usar esse tipo de pensamento judaico, oriental, que diz que numa encarnação só a gente podia dar tudo de si e resolver esse problema. Aliás, é o que fala Rustem. Rustem, no item ou na pergunta 56 do primeiro tomo, ele diz: houve a queda, uma reencarnação resolveria. Não acontece assim. Na prática, a gente vem, se suja um pouco, não consegue fazer tudo, e aí acaba sujando um pouco mais, e assim vai, tem que voltar para a limpeza, etc, etc.
Daí dizer o Livro dos Espíritos, o corpo é um grande alambique. O que é o processo de alambique? Deixar a caninha branquinha, destilar. Ora, então começa o processo de destilação. Cada vez você vai passando por uma situação, ou por várias delas ao mesmo tempo. Então veja bem, se você está na Judéia, fuja para o monte. Quando chegar uma dessas horas, toda vez que você está num processo de dificuldade, num processo de chamamento, saiba, soou a hora. Também quando você está num processo de saúde e de alegria, de fartura, chegou a hora. É que o cara não sabe disso. Aí ele pensa que está tudo bem, raramente a gente faz prece, faz algum pedido, algum esforço, quando você está bem. Tem dinheiro, tem saúde, a família está toda boa, você mora muito bem. Você não faz esforço nenhum. Mas esse também é uma grande oportunidade, porque você vai ficar num estado de estagnação e esse pior que o outro. É aí que está na hora de você subir o monte. Não ficar estagnado na riqueza, porque essa riqueza passa, você não vai levar ela. Você não vai levar a riqueza, não vai levar a tua família, não vai levar a sua posição, se você tem uma posição importante aqui na Terra, nada disso você leva. O que leva é o crescimento espiritual, se você não tiver crescimento espiritual. Então veja, a recomendação é, em todas as situações, a gente está na Judéia. O exemplo da Judéia diz o Emmanuel, eu botei a frase aqui para vocês, está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, diz ele. A Judéia é a região espiritual. Os montes são os ideais superiores. Tá certo? Então, é necessário fugir para os montes. Quando diz que a Judéia é a região espiritual, mas já está no espiritual? Não, é essa espiritualidade barata. Você pensa que frequentando regeneração, eu vou lá, eu tomo passe, eu dou passe, eu levo uma sacolinha e pago a mensalidade. Aí pronto, agora eu tenho que... Dr. Bezerra me ajuda. É isso, desde quando? Ou eu vou lá na igreja, eu canto o hino lá na igreja evangélica, eu leio a Bíblia, eu sei a Bíblia de cor. Ou eu vou na igreja católica, eu comungo todo domingo, dia santo, e confesso uma vez por ano. E não como carne na sexta-feira santa. Essa é a região das regrinhas, da superficialidade, não é nada disso. Você não está aqui para nada disso. Você está aqui para, além disso, usar esses discursos do tempo como um trampolim para o seu processo de elevação. A regra é sempre subir para o monte, se elevar. Nunca ficar satisfeito com a sua posição, cada vez subir mais. Daí a oração, se elevar nada mais é do que trocar ondas longas, baixa frequência, baixo potencial, em ondas curtas, de alta frequência, de alto potencial. Logo, se desmaterializar, subir, se elevar. Leia, evoluir. Se você está no telhado da casa, não desça para a casa. Era muito comum na Palestina, as casas não tinham muitas vezes nem telhado. Ou então, eles podiam, um telhado, uma casa ficava do lado da outra, um passava para o outro para chegar no mercado. Andavam pelo telhado para chegar no mercado ou chegar numa praça. E como há muita dificuldade de chuva, por exemplo, eu visitando lá a terra que o Dr. Bezerra nasceu, Jaguaretama, eu fui num quarto que metade do quarto não tinha telhado, tudo aberto. Aí me levaram aquele fresquinho gostoso ali, a casa bem feita, no sentido da inclinação do vento, né, da batida do vento, então era fresquinha a casa. E não tinha telhado no quarto, casa linda, muito espetacular a casa. E eu falei, mas não tem telhado. Ele falou, mas aqui não chove. Eu falei, mas se chover a gente vai ficar tão feliz, vai dormir na chuva, de tanta alegria. Tudo é uma leitura. Então era comum eles ficarem na vida no telhado da casa. Leia terraço, no terraço. Então, a imagem que Jesus está passando é o seguinte, se você já subiu um pouco na tua vida, já faz uma elevação qualquer, ou porque já frequenta uma religião, porque já faz uma meditação, porque já faz um exercício de caridade, já faz algo que te eleva, não desça para pegar coisa nenhuma. Quer dizer, não desça para se materializar, se agarrar a coisa nenhuma. Todas as coisas daqui de baixo, tudo passa. Em vez de estar ali no terraço e querer descer para se agarrar a coisas, se eleva. Não se preocupa em querer agarrar nada. Você não vai levar nada. Então essa é a imagem.
Se você já subiu um pouquinho, não desça. E o que a gente vê, né, que de repente você está em espiritualidade. Quantas pessoas chegam para a gente, principalmente em consultório de psicologia, né, em que a pessoa diz, eu estava tão bem lá, agora estou numa vida, olha, ali eu fazia assim, eu fazia meditação e tal. Tem uma música na Igreja Católica que eu acho muito legal, que é para Maria. E a música dizia, né, na criança, quando ela era criança, juntava as mãozinhas e rezava, como alguém que ama, né, amava Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Então, era uma época gostosa, você acreditava em Maria, e orava e tal, e de repente você cresceu, ficou adulto, caiu na luta do dia a dia, e tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a família, ganhar mais, porque coisas, e aquele momento gostoso da fé, ainda diz mais a música, né? Eu já não junto mais as mãozinhas como quando eu era criança para fazer oração. Parece que perde o encanto, e quando você perde o encanto da fé, da maravilha, não estou falando da fé superficial, quando o exemplo da musiquinha, mas que mesmo assim é interessante. Peguem a imagem que eu estou querendo passar. Quando você perde esse encanto, quando você perde a sua fé, você cai para uma... voltar para a lama. É como diz Pedro, é o porco se sujando outra vez na lama, se chafurdando lá. É o prazer dele. Então, voltar, já que você subiu um pouco, para quê? Bom, se você estiver no campo, não desça para pegar a capa. Olha, repare que o cego, para ficar curado, ele lançou fora a capa. A capa era uma roupa que o homem usava Primeiro que no frio, à noite, ele se esquentava. Ele estava no deserto, então ele andava sempre com essa capa, que era uma forma dele se esquentar mais. E ele tirava a capa no dia, quando ele não precisava. E tinha uma outra coisa. No fundo, o judeu gostava de andar sempre com capa, mesmo fazendo calor. Porque ele acreditava que as coisas ficavam imundas, ficavam impuras. Se um animal impuro, se um morto, alguém que encostou no morto, por exemplo, ou um gentio encostou em alguma coisa, essa alguma coisa fica impura. Eu tendo a capa, não sou eu que fico impuro. Quem fica impuro é a capa. Então, na hora que eu vou comer, eu tiro a capa, estou limpo, só a mão que não. Aí eu lavo bem as mãos, inclusive aqui o braço, para ficar limpo. Mas eu não preciso me preocupar, porque o corpo está limpo, porque eu usei a capa. A capa nada mais é do que um instrumento do preconceito, olha que coisa. E se você já está no campo, ou melhor, se você já está livre, se você adquiriu a estatura de cristão, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, está no campo, é algo livre, né? O campo é diferente de floresta. Campo é algo que foi devastado e que tem uma criação, ou melhor, tem vegetação, tem produção, tem algo que é prazeroso. No livro Os Mensageiros, o mentor Aniceto fala isso para o André Luiz. Vamos dormir aqui no campo. Aqui foi feito pelo trabalho, está arejado. O vento passa e a vibração passa. É algo arejado. Aí na floresta é muito densa, é difícil de entrar o sol. Tem muitos animais ainda, os instintos ainda são muito pesados. Não é hora para relaxar. Floresta não é local para relaxar. É local que às vezes você tem que passar, tem que trabalhar, tem que fazer algum tipo de exercício. Mas é para estar atento, para relaxar, para você se sentir em paz, o campo. Então o campo é um lugar que te deixa livre. Você voltar para pegar qualquer capa de preconceito, depois que você tem a liberdade de espírito, voltar para qualquer ritual. Olha que legal, aqui no Espiritismo, no Centro Espírita, não tem um ritual, não tem um chefe. O presidente do Centro Espírita aqui não manda nada, absolutamente nada. Ele só manda no centro, na finança do centro, na administração do centro, na regra do centro, porque tem que ter assim, porque o mundo e a própria lei exige. Mas ele não é melhor do que ninguém, pode ser até mais atrasado que todos. Não tem nenhuma regra. O orador que vos fala não é absolutamente melhor do que ninguém. A palestra aqui é minha. Podia ser de um outro qualquer. Agora vai falar um outro. Bem boa. Não perca a outra palestra. Essa que é boa a palestra. O cara que estuda vai trazer tudo no PowerPoint. Vocês vão ver que o aprendizado não vai ficar com essa canetinha ruim. Então, aí sim,
Então não tem, o que é melhor, acabou. Não tem regra nenhuma, não tem nada. Você não precisa fazer nada, não tem nenhum espírito que te pede para fazer nada para ele em particular. Você não tem nenhuma obrigação com o doutor Bezerra de Menezes. Você só gosta do doutor Bezerra porque ele gosta de Jesus. Você não gosta de Jesus, não servia para nada. Nós não temos regra. A gente fala assim do doutor Bezerra assim com a maior cara de pau. Ele só serve porque ele ajuda a Cristo. Senão, seria qualquer um de nós. Não tem diferença nenhuma. Nós não seguimos ninguém. Só Jesus, acabou. Não chamamos ninguém de mestre. Nem Kardec a gente tem como fundador da doutrina. Pronto. Essa é a liberdade. Nós não temos obrigação nenhuma com Allan Kardec. Acabou. Mas por que a gente reverencia ele? Porque ele é bom, pô, escreve coisa maravilhosa. Porque é maravilhoso e você curte aquela maravilha, você curte Allan Kardec. Essa é uma liberdade, é como diz lá o capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de João. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A única coisa é que você tem que seguir um estatuto, é a única coisa que ele te pede. Que você ame. E se você não ama, ninguém pode te cobrar nada. A única coisa que eu pode dizer, vai e não peques mais, eu não tenho nenhuma autoridade sobre você, não posso te condenar nada, absolutamente nada. Nada. Nem se o sujeito cometeu um suicídio, eu não posso fazer nada, condenar, eu só tenho o direito de orar muito por ele e continuar explicando que ele não devia, mas ele fez, e daí? Quem poderá não fazer? Então, menos. Não tem autoridade para falar de ninguém. Essa liberdade, se você já está no campo, voltar para ter alguma regra, para se limitar em alguma coisa, não faça isso. É tudo capa do preconceito. É tudo capa da personalidade. É uma fantasia. Personalidade é uma máscara. É voltar para ser ator. Seja você mesmo. Ai da mulher grávida, ai do que estão amamentando. Aí você fala assim, pô, aí agora ele pegou pesado. Não. É uma coisa tão simples a imagem. Primeiro que todo aquele que está fazendo bem, ele tem uma psicologia feminina. A psicologia masculina é uma psicologia mais de ação. A psicologia da mulher é uma psicologia mais de doação. Então leia a mulher como psicologia de doação. Toda vez que você está grávido, está gerando alguma coisa boa aqui na Terra, ai daquele que está gerando qualquer coisa boa aqui na Terra. Que vai começar a gerar algum... Você vem com uma missão de escrever um livro, ai de você. Eu venho com a missão de estudar e realizar essas palestras aqui, ai de você. Não é fácil. Vão tentar te condenar, vão dizer que o teu livro não presta, vão dizer que o que você escreveu é errado, vão criar polêmica contra você, vão te dar cala a boca, vão te proibir de vir aqui. Vai ter uma opção de coisa. Ou você acha que vai ser fácil? Fazer uma gestação aqui, ou melhor, produzir algo, produzir um filhote, produzir um fruto, não é fácil. Eu me lembro que eu plantei uma canela. Como é que a gente fala? Canela é árvore de quê? De canela, né? A gente não fala caneleira não, né? É árvore de canela, né? Que fala, né? Muito bem, eu plantei uma árvore de canela lá em casa, lá em Petrópolis, lá em Nogueira. Eu plantei por lá de fora. Vou dizer, poxa, essa canela isso vai crescer, todo mundo vem aqui no tronco, tira um pedacinho, poxa, que bacana, né? A minha casa distribuindo canela para todo mundo. Aí pronto, passou logo um rapaz lá, arrancou aquilo, bateu no cavalo, para o cavalo ir para frente. Acabou lá, usou como caneleira aí no caso, né? Bom, então, não adianta, você quer produzir alguma coisa, vem perseguição. Chico Xavier foi para a justiça, Joana d'Arc foi para a fogueira, Pietro Baldi teve a sua casa expulsa, Pietro Baldi até hoje falam mal dele. Rustem foi atacado de trás para frente e até hoje é atacado. Vem no campo, e Jesus foi para a cruz. Só um segundo, querida. Toda vez que você vem com algo para você produzir, vai passar por uma perseguição. Mas isso agora que você acabou de falar, dá um chamamento à responsabilidade, né? É sempre a responsabilidade, sempre. Em todas as situações, você está aqui para ser responsável. Em todo. E diz, ai do que está amamentando. Amamentando é com a mama. É legal, né? Entenderam? O Stênio falou disso hoje. Em italiano, mama
É peito, seio. Mama é mamãe. Mama é mamãe. Então repare que mama é o peito. O peito que alimenta é mãe. É mais do que dar o peito no sentido de dar o leite. A mãe significa aquela que dá sustento, que dá vida, que permite você viver. Imagina que São Francisco e Santa Clara teve aquela visão extraordinária, que ela chegou no plano espiritual e viu São Francisco com um peito enorme. Ele tirou o peito e diz, mama. E aí, está nos textos de Clara, e todas as claristas façam disso. E os psicólogos rolam e falam das coisas sexuais, e São Francisco queria sexo com Clara, Clara queria sexo, aí vão naquela coisa toda e voltam e não saem daquele círculo. Não que sexo não seja algo importante, e Francisco queria sexo com Clara, e Clara queria sexo com Francisco, são seres humanos. Não tem mal nenhum, é uma coisa muito boa, tá certo? Tinham determinadas regras daquela época que eles cumpriam. Mas ele estava dando o alimento, o homem ser mãe. É minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha irmã, quem faz a vontade de Deus. Todo que faz a vontade de Deus, diz o Cristo, é minha mãe. É a palavra do Cristo. Não está se inventando. É minha mãe todo aquele que faz a vontade do Cristo. Então, se você é mãe, é porque você está alimentando. E quando é que você alimenta Cristo? Dá o peito para Cristo? Ele mesmo fala, quando visitastes um preso, quando deste de comer para um desses pequenininhos, quando deste de beber para um desses pequenininhos. Aí eles perguntam, mas Senhor, quando foi que tivemos preso e fomos te visitar? Quando foi que tivemos com fome e te demos de comida? Quando foi que tivemos com sede e te demos água? E Jesus disse, toda vez que fizer um desses pequenininhos. Toda vez que você fizer isso, alimentar alguém, cuidar de alguém, ser mama de alguém, dar o seu seio, dar a sua vida, dar de você mesmo para que o outro tenha vida. Porque é legal do neném isso, né? Tanto que quando a mãe come lá um espinafre, come lá uma abóbora, o neném fica meio muda a corzinha dele, né? Porque o leite dela mexe na cozinha do neném. E no cocôzinho dele também. Então é ela que está alimentando. Logo, o alimento não é o alimento só material, é o alimento de dar de você mesmo. Então toda vez que você vem numa missão aqui na Terra e que você está divulgando uma mensagem espiritual, você está alimentando os outros. Se você vem numa palestra muito bem estruturada, não perca a palestra daqui a pouco. Uma palestra boa, bem estruturada, o que é isso que vocês vão levar? Alimento. Vocês vão ser alimentados com a riqueza do conhecimento, da sabedoria, com a emoção, com a energia do orador. E ai deles! Não é fácil. Toda vez que você está passando o ensino aqui na terra de Jesus, serão perseguidos. O seu próprio pai, o seu próprio filho, a tua própria mãe, eles vão te entregar, vão fazer delação, você vai ficar na frente dos juízes, poderão morrer. E quantos que pregavam essas coisas? Veja, Joana d'Arc foi para a fogueira. Veja Gandhi, levou tiro. Ai desses. Então, na hora que você quiser realizar a sua fuga, veja, só pode ser fuga da materialidade. Para ir para onde? Para a espiritualidade. Toda vez que você estiver realizando o seu processo de deixar a materialidade para ir para a espiritualidade, faça que não seja nem no inverno, nem no sábado. Porque se nós formos levar ao pé da letra, no inverno tem muito frio, fica difícil você fazer qualquer coisa, qualquer fuga no frio. E no sábado o judeu não pode andar. A palavra sábado em hebraico quer dizer cessar. Cessar. Ora, então veja, se você realizar a sua fuga, não deixe para realizar no inverno. Muita gente fica adiando a sua fuga. E diz, Emmanuel, eu trouxe a passagem aqui para vocês, numa página chamada A Fuga. Então não tem dúvida, ele está falando desse versículo. Ele diz assim, é a fuga da região lodacenta da vida. Toda vez que você quiser fugir desse lado baixo da vida para ir para um lado superior, para uma região superior, diz ele, não seja no inverno, onde terá os derradeiros recursos do tempo. É final de vida. Na primavera, diz Emmanuel,
é a época da mocidade. No verão, é a época da força física, ou melhor, das atividades materiais, profissionais. No outono, é a época da reflexão. O inverno é a época da velhice, ou daquele sofrimento que você está passando, pegou uma doença braba. É nessa hora que você vai querer realizar a sua fuga, quando ficou velho. Você teve a mocidade toda pela frente. Você, que é a primavera, você teve o verão pela frente, que é a época da ação, da parte adulta. Você teve o outono, que já é época de reflexão. Todo mundo, diz Emmanuel, tem as suas estações na vida. Você vai deixar para o inverno? Ah, porque agora que chegou a hora do sofrimento, a hora da morte, final dos tempos, daquele seu tempo, pode ser curto demais. Essas coisas não se fazem do dia para o outro. Eu me lembro de um amigo, eu vou dizer quem é, o Dr. Roberto. O Dr. Roberto, ele falou assim, ele é médico do Estado, né? Então tinha que trabalhar lá todo dia no Estado, né? Chefe da clínica lá do laboratório. Ele falou, quando eu me aposentar, eu vou comprar um livro para ensinar mecânica de carro. Eu adoro mecânica de carro. E vou mexer no carro. Aí desmontou o carro e não sabia montar. Aí teve de chamar o cara montar, deu uma grana e jogou o livro fora. Porque ele nunca, veja bem, passou a mocidade, passou o verão, passou o outono, nunca fez isso. Ficou velho, vou aprender a desmontar carro. Pode até aprender, mas não vai dar certo. Se ele já tivesse envolvido com isso. É o caso que eu conto sempre do nosso amigo Dr. César Bournier, em que a Sheila contava, você tem um livro para escrever. Você tem um livro para escrever. E de todas as comunicações que você recebeu. E por enquanto que você não escrever, você não vai morrer. Aí eu não escrevia nunca para não morrer. Até que chegou o inverno. A velhice, a hora do adeus. Aí ele ficou animadinho no hospital. Se eu sair daqui, estava tudo ruim, cheio de coisa, já, tudo já preparado, já o cara lá do velório, já da funerária, já estava esperando. Ele disse, se eu sair daqui, né, eu vou. Aí a Sheila apareceu para ele, agora não dá mais tempo. Né? Pronto. Ah, o livro saiu? Saiu, eu escrevi o livro. Por enquanto que estava no verão, no meu verão, já como adulto. Tá certo? Não quer dizer que eu seja melhor do que ele, não. Ele mesmo não fazendo isso, ainda está lá na frente. Mas você tem que fazer aquilo que você pode, no momento que você pode, com as forças que você pode. E ele faria com muito mais brilhantismo, porque ele ia escrever tudo com muita poesia, com muita graça, o que eu não sei fazer. Eu não consigo escrever com poesia e com graça. Eu só dou informações históricas. E é verdade. É a pura verdade, e aqui não há nada querendo aplauso ou qualquer coisa. Eu não escrevo com poesia. Diferente dele, era um poeta nato. Ele ganhava prêmio de poesia. Eu não sei nem um verso. Falar um verso. Então, se sua fuga for no inverno, imagina, não é a fuga de escrever um livro. Mas é a fuga da realização espiritual. Essas coisas a gente começa mais cedo, com mais ânimo, né? E que não seja feita no dia do sábado, onde que cessa as suas forças. O sábado quer dizer cessar. Se cessou a força, né? Se você pegou uma doença, está mal, então ali você só tem que guardar o otimismo e esperar partir, para vir num outro organismo, acertar as coisas e continuar. Então o que Jesus está dizendo aqui de forma muito simples, não adie a sua transformação espiritual. Não deixe para amanhã, frase do Emmanuel. Vamos ler a frase do Emmanuel. Eu não disse o local, né? Da onde que ele escreveu isso. Está no livro Vinha de Luz, no capítulo 13, chamado A Fuga. Primavera é mocidade, verão são as forças físicas, o outono é reflexão e o inverno é a velhice ou momento de sofrimento. Aí diz o Emmanuel nessa página, deixou para o sábado, entre parênteses, cessar o que deveria executar na segunda. Será obrigado a recapitular o que sabe Deus quando. Sabe Deus quando. Ter uma nova oportunidade de reencarnação não é fácil.
a fila está cheia. Uma reencarnação nem é assim, ó. Papai e mamãe transaram e você vem. Há toda uma preparação do ambiente, daqueles que vão ser seus companheiros de estrada, o momento propício, se é aquela hora. Então tem que aguardar na fila. Tem que aguardar a oportunidade. Não deixe para amanhã, ou como diz o Emmanuel, não deixe para sábado que você tem que fazer na segunda. Vai ter que recapitular. E aí ele conclui. Se você também já está em Jerusalém, a palavra Jerusalém quer dizer paz, né? Cidade da paz. Se você já tem paz, se você já tem paz, já descobriu a paz, preste atenção, não saia daí. E se você está na Jerusalém terrestre, que é cheia de perseguições materiais, saia daí. Se você está na Jerusalém da paz, não entra na Jerusalém material. Se você está na Jerusalém material, saia daí. Ou melhor, o que ele está dizendo é que a Jerusalém material é a instituição material do judaísmo cheia de regra. E a Jerusalém do lado de fora é a religião, é a Jerusalém da paz, da tranquilidade. Veja onde você está. Se você está na institucional, saia daí. Se você quer entrar para a institucional, não entra. Agora, se você está na espiritual, não saia da espiritual de forma nenhuma. Permaneça na espiritual. Ou melhor, voltar para a institucional é complicado. Às vezes você tem que voltar para a institucional porque você tem um trabalho a executar. Não é fácil. O professor Pietro Baldi vinha com a missão de trazer uma revelação espiritual em Roma, onde a instituição era a Igreja Católica. E ele nasceu no ambiente católico e ditou a grande síntese no ambiente católico. E foi distribuída para um ambiente católico. Entrou no índex, no livro proibido. Não é fácil. E aí o que você vai fazer? Disseram para ele, cala a boca, fique em silêncio, obedeça e retira a grande síntese do mercado. E ele pensou, eu obedeço o Cristo ou eles? Como? Se eu não obedeço o Cristo, eu menti? Eu sou mentiroso? Então essa era a Jerusalém espiritual. Eu não saio dela. É muito ruim sair da espiritual para se adaptar ao material. Ah, por causa da material eu vou renunciar a Cristo. Não é a igreja que é maior que Cristo, é Cristo que é maior que a igreja. Se a igreja não comporta você, então saia de lá. É o próprio Jesus que diz, saia de lá. E se você vê que ela é assim, não entra lá, ué. Não entra lá. Mas se você for mandado para uma missão dentro dela, então saiba o seguinte, se ela não quiser você, saia de lá. Mas tem só um jeito que você pode ficar lá. E se for missão também, analise bem. É ficar quieto no seu lugar e obedecer ela. Não escrever nada contra do que você falou, mas ficar quieto dentro dela. É muito ruim ficar quieto dentro dela. Para você quanto para ela. Porque para você é um grande exercício de abaixar a crista, de humildade. E para ela fica com quisto dentro de casa. Ela fica com um problema dentro de casa. Por exemplo, se o padre Teilhard de Chardin, como escreveu o próprio Pietro Baldi, que defendeu a teoria da evolução dentro da igreja, ele era padre, e defendeu a teoria da evolução dentro da igreja. A igreja mandou ele calar a boca. Pietro Baldi também defendeu a teoria da revolução, não dentro da igreja, mas como católico. A igreja mandou ele calar a boca. Ele pegou, saiu, deixou a igreja. Mas o padre Teilhard de Chardin era padre e logo era sustentado pela igreja. O padre é sustentado fisicamente pela igreja, mora na igreja. Ele tinha de fazer uma coisa, ou ele renunciava à igreja e ia embora, ou ficava dentro da igreja calado. E diz o Baldi, se ele falar dentro da igreja que sustenta ele é rebelião. Isso é coisa de homem covarde, isso é coisa de rebelião, de cuspir no prato que está comendo. Quer dizer, para ele me dar comida, me dar isso, serve. Para obedecer, não.
Então, se eu quero ficar, eu guardo a humildade. Mas é algo interessante. O padre lá de Jardim, diferente de Ubaldi, resolveu ficar. E algo interessante aconteceu. A igreja ficou com aquele problema dentro de casa. Ele não renunciou à evolução. A religião mandou ele calar a boca, ele calou. Ele não negou os livros dele, mandou renunciar, ele não renunciou. Cala a boca, então eu calo. E aí a igreja ficou com esse problema dentro de casa. E aí quando veio em 1955 o centenário de Teilhard de Chardin, os jovens, os cientistas, os professores universitários, colegas de profissão do padre Teilhard de Chardin, em pesquisas evolucionistas, falaram: cadê o padre Teilhard de Chardin? Cadê os livros dele? Por que os livros não são divulgados? A igreja começou a se sentir mal. E aí ela teve de fazer a seguinte reflexão: sigo ou não sigo? Tenho ele ou não tenho ele? Aí uma voz se levantou a favor, outra não. Por exemplo, a melhor tradução do livro Fenômeno Humano do padre Teilhard de Chardin foi feita aqui no Brasil, em São Paulo, e prefácio, Cardeal Armes, Cardeal de São Paulo, Evaristo Armes. Ora, então valeu a pena aguardar. A Maria ficou dentro de casa. Os filhos, os primos, os parentes eram contra Jesus. E ela ficou dentro de casa com eles. Eles ficaram com aquilo dentro de casa. No final, Cristo ressuscita e tal. E aí Maria está com eles no dia de Pentecostes, na igreja. E quando leram a presença de todos ali, estava Pedro, João, Tiago, André, Maria e os chamados primos de Jesus. Valeu a pena esperar. Maria, gestação. Se você está grávida, ai, é difícil. Se você está amamentando, ai, é difícil. Mas persiste. Não é fácil. Ficar com os seus e os seus ser contra a mensagem do seu próprio filho, Jesus. Mas ela persistiu e acabou gerando todos eles para a igreja do Cristo. Acabou amamentando todos eles com a mensagem de Jesus. Logo, a mesma coisa com o tema de Jerusalém, de Jesus. Esse é o grande tema da grande expiação, que eles traduzem o dia da grande vingança, porque no fundo eles querem ver, os tradutores, aí o circo pegar fogo. Jesus, como está falando das coisas interiores, né? Veja, o dia da grande expiação, essa é a grande, é a maior de todas as expiações. Você deixar de ser espírito do mundo material e ser espírito do mundo espiritual. Ser espírito puro. Essa é a grande transformação que você tem que passar. E essa transformação é dolorosa. É tão dolorosa que você vai deixar o mundo material. Você já não vai nem mais habitar aqui. Fazer esse processo de limpeza é imenso. Daí dizer o texto: nunca, nunca, nunca em toda a criação houve nada igual. Desde a criação até hoje, nem amanhã vai ter nada igual. É um processo único, é o maior de todos os processos. Você dizer: agora eu sou espírito puro, não preciso mais reencarnar. E esse processo demandou uma grande, a maior de todas as expiações. Qual? Em você não precisar nem mais vir para a matéria. Abandonar definitivamente o mundo material. Se libertar completamente. Se budificar ou se cristificar. E aí conclui o texto. É algo muito difícil. Muito doloroso. Muito. O processo evolutivo é muito difícil. É o grande processo da vida. Os alquimistas chamam Opus Dei, a obra divina. É a grande obra. No entanto, se esse dia não fosse aliviado, nós não suportaríamos. E foi aliviado por causa dos eleitos, por amor aos eleitos. Os eleitos são aqueles que começam o seu trabalho de transformação. Toda vez que você começa a fazer um trabalho de transformação e começa a servir Cristo, na medida do possível, você já é um escolhido. E por causa de você, o plano espiritual faz tudo para você sofrer o menos possível. E já é tão difícil, mas Ele te ama. Quando nós vemos Estevão ser apedrejado, nossa, Estevão apedrejado, ele estava com um olhar de tranquilidade, olhando para cima. E o texto do Atos do Apóstolo diz assim: ele estava vendo Cristo. E foi algo tão prazeroso ver Cristo que não foi aqui o lado físico. Não foi o lado físico.
Então, por causa dos eleitos, por amor a nós, aqueles que começam o seu trabalho de transformação, isso é muito aliviado. É isso que está dizendo Jesus. Freud explica isso muito bem. É muito doloroso quando uma pessoa chega lá com uma neurose. Quando ela chega lá com uma crise. Imagina, chega a estar inconsciente. Foi algo tão doloroso. Passou por um estupro de um pai ou de um padrasto. Está em processo de histeria, está inconsciente. É algo tão doloroso que vai para o inconsciente e ela nem sabe. Nem desperta. E quando ela tem a ideia do início do despertar, ela cai em crise, entra em convulsão. É muita dor. Muita dor. E assim nós conhecemos essas dores todas aí da vida. Esse é um exemplo. Mas por que eu falei isso de Freud? Porque Freud inventou a psicologia. E Freud vai dizer algo maravilhoso. Que o objetivo da psicologia é consolar, é confortar. Por isso que dizem que Freud não sentava de frente para o paciente. Ele sentava de trás. Porque foi a primeira vez que o médico mandou o paciente falar. Antes era o médico que falava, é ele que entende, o paciente não tem que falar nada. Agora o doente fala. E como o doente em psicologia, ele tem que falar as suas coisas, os seus traumas, os seus problemas, situações complicadíssimas de sexo, problema de relação indesejável com pai, com mãe, com bebida, com espancamento, com essas coisas todas, que Freud até sentava de costas, para poder, em muitos casos, não ver que o seu rosto estava em dor, para não passar mais desespero, ou em situações extremamente tragicômicas, não passar um olhar de sorriso ou um sorriso. É inusitado, são coisas inusitadas e que às vezes dá vontade de sorrir. E nós somos assim, quando uma pessoa cai, a gente caiu, ela caiu. A gente ri. Nós somos muito atrasados, a pessoa cai, a gente ri. Então o outro também, quando ele está falando da sua dor, nós podíamos passar por uma situação dessa. Dizem que Freud sentava para trás por causa disso. Eu sou psicólogo. E sei o quanto essas dores são colocadas, objetivo, consolar. Não importa lá qual é o problema, não interessa para o médico qual é o seu problema, conte ele. Tem algum problema que você não pode falar no consultório psicológico? Não, qualquer um. Do mais absurdo, qualquer fantasia que você tenha, qualquer dor, fala. O médico está ali para consolar. É a primeira vez que surge isso no cenário. Então, por amor, já vem até uma medicina como essa. Que depois foi desenvolvida com Adler, que vai falar de um outro grande problema, que é o sexual, que é o problema do poder. E o Jung vai falar do problema mitológico. Então houve uma grande contribuição no século XX para que os eleitos possam ter uma vida melhor. E o professor Pietro Baldi já adianta no livro Princípio de uma Nova Ética, falando de uma psicologia para o evoluído. Porque coitado do evoluído, o evoluído então, quando ele tem os traumas de ser perseguido, que ele está com essa doença de se considerar anormal, porque ele está além do tempo, e a humanidade, os normóticos costumam chamá-lo de anormal, é difícil, porque ele não tem nenhum psicólogo que é preparado. Qual psicólogo que é preparado para tratar de evoluído? E ele diz que essa é a psicologia do futuro. 20 psicólogos evoluídos, e não está aqui esse que vos fala, para tratar desses evoluídos. E não é fácil, mas é o futuro. Ele já acena com essa possibilidade. Então, por amor aos eleitos, isso é muito abreviado. E como é abreviado? Né? Por isso que Pedro queria morrer. Ir para a cruz. Não vá, Pedro. Você não está preparado para ir para a cruz. Eu vou, Senhor, na cruz contigo. Não vai, você não está preparado. Vai chegar lá, vai o quê? Vai gritar contra eles? Vai ofender? Ou vai ter capacidade para dizer que é ser crucificado de cabeça para baixo? E perdoar a todos? Então não vai, porque eu quero que você esteja preparado para quando você for para a cruz, você dê o exemplo e possa fortalecer os teus irmãos, a coragem dos teus irmãos. E não mostrar rebelião ou covardia, e sim mostrar manifestação de amor. Então é um processo que ele é preparado gradativamente para que a pessoa, quando passa por aquilo, ela já esteja em processo de consolo, de alívio, porque senão ninguém suportaria. Imagina se chegasse agora o senhor banqueiro da vida para a gente e dizer assim: ei,
vai pagar tudo que me deve agora, de todos os nossos erros do passado. Está aqui a nota promissória, ó, paga tudo. Quem quer conseguir? Então a vida é generosa. Por causa da gente, desses comércios evoluir, a gente vai pagando em prestações, né? Em cada reencarnação a gente vai pagando um pouquinho. Né? Veja como faz com Dona Laura. A Dona Laura veio para cá porque ela tinha um erro de 300 anos antes. Ela veio para cá, ficou viúva, cuidou de 4 filhos, foi para o plano espiritual, cuidou de criança no plano espiritual, cuidou da educação no plano espiritual, cuidou do André Luiz, descobriu muitos amigos no plano espiritual. E aí agora, já preparada, é que ela vai pagar o erro de 300 anos atrás. Aí ela vai reencarnar outra vez, reencarnou outra vez, e o mentor Genesa disse para ela, eu estou muito preocupada. Poxa, mas veja, olha quanta coisa que você já conquistou. Agora isso que conquistou, que já te dá muito mais força, vai ser mais fácil para você vencer. E esqueça, você ainda nos tem como amigos. São tantos amigos que você conquistou, nós vamos estar do seu lado. Não fazendo que você escape daquilo que você tem que passar, mas te dando conforto, alívio, presença e etc, etc. Muita paz, fica com Deus. Bom, meus amigos, semana que vem...